Voltamos para o nosso segundo bloco e quero desde já agradecer a presença e a participação de todos os internautas no nosso programa. Continuando nossa entrevista sobre o tema Avaliação de Tecnologia em Saúde, Espaço de Inserção do Enfermeiro. Eliane, vamos voltar. Iniciamos conceituando tecnologia. Na minha opinião, incorporar, difundir tecnologia no contexto atual, frente a escassos recursos, é um desafio para os gestores. O que fazer para superar esses desafios? Existe um conceito, Ana, que é muito interessante, que é o de custo-oportunidade. O que é custo-oportunidade? Custo-oportunidade é uma decisão que você tem que tomar frente ao recurso. Eu tenho um determinado orçamento, eu tenho que decidir como distribuir. Se eu utilizar 20% desse orçamento para um determinado medicamento, esse recurso vai me faltar para eu suprir outras necessidades da população. Imagina um administrador de um hospital, ele tem um orçamento. Se ele comprar um PET-CT, ele vai ter dificuldade para comprar outros equipamentos para outras áreas e outras especialidades do hospital naquele ano. Então é uma decisão a tomar. Então, como tomar essa decisão? Ele tem que avaliar a clientela, as patologias que ele tem ali, as necessidades, as finalidades daquela tecnologia e se isso de fato vai atender. Nesse ponto, a avaliação de tecnologia ajuda não só o gestor local, mas o gestor também em áreas de decisão de políticas de saúde pública, porque a avaliação de tecnologia vai subsidiar o gestor de conhecimento científico independente, sem conflitos de interesse com a indústria farmacêutica, com a indústria de fabricação desses equipamentos. E, além disso, vai subsidiá-lo com avaliação econômica, quanto de fato custa esse equipamento, quanto de fato custa esse medicamento, como se dá na prática o uso dele, porque não é só o preço do equipamento, são os insumos que vêm junto e também a capacitação das pessoas que vão trabalhar com essa tecnologia e todos os materiais que vão ser consumidos e a área física necessária para adaptar para aquele determinado equipamento, tudo isso tem que ser considerado na avaliação econômica e o quanto isso tudo vai impactar no orçamento desta instituição, desse sistema de saúde. Então, a avaliação de tecnologia é uma ferramenta, é uma das ferramentas que o gestor lança a mão para decidir se implanta ou não implanta determinada tecnologia, desde um medicamento até um equipamento de grande porte. Na questão do equipamento, o ciclo de vida do produto também é um aspecto que deve ser considerado. Deve ser considerado, porque você tem equipamentos que estão iniciando o seu uso em nosso meio e equipamentos que já estão na máxima utilização, que daqui a pouco entram em obsolescência. E como essa transformação é muito rápida, também há que se ponderar qual o melhor equipamento, qual o melhor modelo, o que melhor se adapta para aquela instituição, para aquele serviço de saúde. Um exemplo disso é a gente ter uma concentração grande de tomografia, de ressonância na região sul-sudeste e uma carência absurda na região norte e nordeste. Então, essa distribuição também tem que ser ponderada de forma que atenda todo o país com aquela tecnologia. Não só o modelo, mas também a distribuição dele no território nacional.
Voltando para a questão do hospital, na realidade o gestor precisa conhecer muito bem a instituição, o perfil da instituição, característica de atendimento, se ele vai ou não vai ampliar em termos de especialidade, né? Porque essa compra, uma aquisição de um equipamento de um valor expressivo não é para 2 anos, né, Eliane? Você tem que pensar lá na frente já, né? É um investimento a longo prazo, né? Um investimento a médio e longo prazo. Sempre que se fala em equipamento, é um investimento de médio e longo prazo. Então, esses aspectos todos têm que ser ponderados, porque é um investimento pesado que a instituição, que o sistema de saúde faz, e tem que ser muito bem ponderado em todos os aspectos positivos e negativos. Nesse sentido que a avaliação de tecnologia vem contribuir. E a proposta de avaliação de tecnologia em saúde é de âmbito internacional, né? E assim, quais países têm se destacado nessa prática? Ana, o Canadá e a Inglaterra têm larga experiência. Eles utilizam as ferramentas de avaliação de tecnologia em saúde há décadas e têm isso implantado no seu sistema de saúde. E isso subsidia decisões muito bem pautadas nesses países. Outros países também estão se envolvendo com esse tema. Como um exemplo, existe um órgão internacional chamado INATA, que agrega as agências de avaliação de tecnologia de saúde do mundo. Atualmente, a INATA tem 57 agências cadastradas de 32 países. Mas uma coisa interessante é que a vasta maioria desses países são países desenvolvidos. Os países em desenvolvimento, que precisariam tanto de mecanismos para fazer opções na área da saúde bem pautadas, bem ajustadas à sua realidade, é minoria no INATA. Então a gente tem muito que desenvolver nesse sentido. O Brasil já há vários anos tem feito investimentos em avaliação de tecnologia em âmbito do Ministério da Saúde. E existe a Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia, que é a REBRATES, e a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, ambas vinculadas ao Ministério da Saúde e que subsidia, principalmente a CONITEC, que é essa Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia, subsidia o Ministério da Saúde sobre o que implantar e o que não implantar no SUS. Então o Brasil tem dado passos importantes no desenvolvimento da avaliação de tecnologia no país. Mas em termos de países, né, em desenvolvimento, ainda é pouco expressiva a participação, né? Ainda a gente, quer dizer, quem tem pouco recurso, às vezes na hora de usar esse recurso usa mal, porque não tem essa metodologia, esse sistema implantado. Interessante isso, né? Tem pouco e gastar e não sabe gastar, né? Isso é interessante. E também porque a decisão do gestor não é uma decisão só pautada em avaliação da tecnologia. Existem outras forças sociais, forças políticas. Então, as decisões não são pautadas unicamente na avaliação de tecnologia. Essa é uma das ferramentas que o gestor pode utilizar e, quando bem utilizada, subsidia, leva a melhorias na qualidade da assistência prestada pelo sistema. Tudo bom. Bom, Eliane, comente pra gente um pouquinho mais sobre saúde baseada em evidências. Funciona mesmo? Eu creio que é o caminho. Existem controvérsias, principalmente há pessoas que falam que a prática vale mais do que as evidências científicas.
Na verdade, tem que considerar a experiência prática, tem que considerar a vivência do profissional, é verdade. Mas o conhecimento científico é o que nos norteia. Nós somos profissionais pautados em condutas científicas. Nós da enfermagem somos profissionais que tem que ter uma prática pautada em conhecimento científico. Então, não dá para lidar somente com a experiência ou a prática. A gente tem que se capacitar para interpretar as publicações, classificar as publicações quanto à qualidade da evidência que ela traz. E a gente tem que aprender a publicar, a fazer pesquisas que respondam às dúvidas da prática. Porque muitas vezes, quando você vai na literatura em busca de uma resposta por uma questão da prática, você não encontra, porque não se publicou muito pouco ou publicou em estudos frágeis metodologicamente. Então, nós da enfermagem precisamos dar esse salto, né? Publicar mais e publicar coisas que tragam efetivamente respostas para as dúvidas e as angústias da prática e desenvolver essas pesquisas com uma metodologia aprimorada para gerar realmente evidências de boa qualidade. Isso não é fácil, né, Eliana? Assim, para nós enfermeiros, né? Não é uma questão que você lida com tanta facilidade. Falta ainda alguma coisa para a gente chegar nesse ponto aí que você falou, né? Escrever mais, entender o que está sendo publicado, ter discernimento diante de um artigo científico, qual a metodologia usada, se aquilo realmente vai agregar algum valor para a sua prática. Isso realmente ainda é bastante difícil para a gente, para a nossa realidade. Eu concordo com você, Ana, até porque no ambiente acadêmico isso é mais natural, mas no ambiente assistencial as pessoas ainda estão muito voltadas ao seu dia a dia e não à busca do conhecimento e da ciência que sustenta aquela prática do dia a dia. Então é um processo, eu acredito que a gente está num caminho bom, porque cada vez mais você vê enfermeiros buscando especialização, buscando mestrado, doutorado, pós-doutorado, e tem sido um volume considerável de pessoas buscando esse conhecimento. E nesses cursos você consegue ter esse aprendizado. Eu acho que a gente precisa aprender a aprender o tempo todo. Não ficar na dependência apenas de uma aula formal, uma aula presencial, mas buscar recursos que te aprimorem, que te instiguem a conhecer, a ir além, através de outros meios, como esse programa, como os ensinos à distância, educação à distância, como autodesenvolvimento, você ter o interesse de estudar, de ler artigos, de se capacitar, inclusive em avaliação de tecnologia. Já há no Brasil cursos de especialização, cursos de pós-graduação em âmbito de mestrado, de doutorado, você tem cursos de curta duração. Então as pessoas têm a oportunidade de buscar, né? Eu tive a oportunidade, graças ao apoio do Hospital de Clínicas da Unicamp, onde eu trabalho, de fazer vários cursos que foram subsidiados pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria da Saúde, né? Então, existem essas possibilidades e as pessoas podem buscar, né, o aprimoramento e buscar o seu crescimento profissional
tendo esse olhar mais crítico frente à sua prática diária. Na realidade, é complementar tudo que você aprende, às vezes, na sala de aula, mas você também tem que buscar uma informação a mais, porque, como nós comentamos, todo dia tem algo novo, né? Tem sempre inovação, está tudo se renovando e você também não pode ficar acomodado. Eu sei que você já falou um pouquinho, mas eu gostaria que você aprofundasse um pouco como que a enfermagem pode realmente aprofundar nesses conceitos para a sua prática profissional, né? Que não são conceitos assim tão comuns, né, no nosso dia a dia. Como é que a gente consegue melhorar isso? Eu acho que vale a pena consultar o site da Rebrax. Lá tem várias literaturas sobre avaliação de tecnologia, literaturas muito interessantes. Vale a pena procurar cursos na área. Em especial, eu queria destacar a atuação dos núcleos de avaliação de tecnologia em saúde. O Ministério da Saúde investiu nos hospitais universitários, solicitando que os hospitais universitários montem esses núcleos de avaliação de tecnologia e desenvolvam ali estudos de interesse local e também desenvolvam estudos de interesse do Ministério da Saúde para auxiliar na decisão frente às novas tecnologias. É muito importante a participação da enfermagem nesses núcleos e também da enfermagem se capacitar em avaliação de tecnologias, porque a enfermagem é a equipe que mais manipula, que mais próxima está das tecnologias. Veja, todos os equipamentos de grande porte, se não são manipulados pela enfermagem, a enfermagem está junto, né? Os medicamentos, muitos são administrados pela enfermagem. A assistência ao paciente internado, que envolve toda essa tecnologia hospitalar, tem a enfermagem como um elemento chave. Então, o perceber, o olhar da enfermagem sobre essas tecnologias vai ser de grande valia para uma avaliação de tecnologia mais apropriada, mais efetiva. Então, a enfermagem deve se aproximar desse tema, é um tema que tende a crescer. Então, se as pessoas, os profissionais, estiverem habituados a esses conceitos, vão ter oportunidades melhores no mercado de trabalho, inclusive. Bom, agora vamos puxar um pouco a sardinha para o nosso lado. Você falou muito em tomada de decisão, né? Qual seria o papel do enfermeiro, tanto do centro cirúrgico como central de material e esterilização, nesse processo de tomada de decisão? Se a gente pudesse fazer avaliação de tecnologia rápida, porque fazer uma avaliação de tecnologia completa não é algo tão simples, porque envolve uma análise de toda a literatura disponível sobre aquele tema e uma filtragem dessa literatura, esmiuçando aquele conhecimento relacionado àquela tecnologia. Então, não é algo que se faz em uma semana, mas avaliações de tecnologias rápidas ou breves, simplificadas, poderiam subsidiar o enfermeiro gestor de CME, de centro cirúrgico, na adoção de determinado equipamento, determinada metodologia para o seu trabalho. Então, um exemplo disso, nós temos em CME um avanço tremendo de insumos e de equipamentos e de vários dispositivos usados para processamento de materiais, e na hora de decidir você precisa confiar em algo que vá além das informações do fabricante, porque há conflitos de interesse. O fabricante quer vender, ele acha ótimo o equipamento que ele está vendendo.
Nem sempre para a tua realidade aquele equipamento vai ser ótimo. Nem sempre para a tua realidade aquele determinado teste, aquele determinado indicador vai ser ótimo. Você tem que se subsidiar pela literatura. Então, o que eu recomendo é que o gestor, tendo domínio mínimo das ferramentas de avaliação de tecnologia, ele possa fazer um olhar crítico sobre aquela tecnologia, o que há de fato publicado de boa qualidade sobre aquela tecnologia, e às vezes ele pode se deparar com a surpresa de não ter nada publicado sobre aquela tecnologia. Então, ele não vai ter a mesma força de negociação junto ao gestor do que se ele tivesse uma vasta literatura endossando aquela tecnologia, endossando aquele insumo, né? Então, é interessante que o gestor de CME e de centro cirúrgico tome posse desses conceitos e olhe mais criticamente as possibilidades de inclusão, de implantação dessas tecnologias no seu meio. É uma boa dica, não é muito fácil de fazer, mas eu acredito que o conhecimento realmente, a busca de informação vai permitir que você faça uma tomada ou tome uma decisão um pouco mais adequada e não, às vezes não fique aí com verdadeiros elefantes brancos dentro da sua central de material. Eliane, foi ótimo, nós estamos chegando ao final do nosso programa e gostaria que você deixasse aqui a sua mensagem final aos nossos internautas. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, é um desafio falar sobre qualquer assunto num meio assim de imagem e som ao vivo, então é uma saia justa para a gente, mas eu gostaria de agradecer muito a oportunidade, a confiança da Ana e a amizade que a gente tem. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, Ana. Eu que quero agradecer a nossa convidada, Eliane Molina, que aceitou prontamente o convite para participar do nosso programa. Muito obrigada por toda a informação e conhecimento transmitido hoje em prol de um serviço de saúde mais eficaz, mais humanizado. É sempre um prazer contar com você, Eliane, você sabe disso, né? Obrigada a todos pela participação e até o nosso próximo encontro. Tchau!